Atenção total, porque o que eu vou te contar agora começa com um nome que ninguém esperava ouvir logo de cara: Fabinho. Mas calma, porque não é exatamente sobre ele que vamos entrar de cabeça neste primeiro momento. O que está prestes a ser revelado é algo maior, mais barulhento, mais surpreendente do que qualquer simples negociação. Há detalhes que ainda não podem ser jogados na mesa, pistas que precisam ser dadas aos poucos para que você entenda o tamanho da bomba que está prestes a explodir no Cruzeiro. E se eu te disser que, nos bastidores da Toca da Raposa, começaram a circular informações que, se confirmadas, podem simplesmente virar o maior reviravolta do clube desde a chegada de Pedro Lourenço? E se eu te disser que fontes internas afirmam que uma movimentação inédita, ousada e arriscada está acontecendo ao mesmo tempo em que o Cruzeiro vive um dos momentos mais sólidos e energéticos com Leonardo Jardim? Pois é. E tudo isso tem a ver com peças que você conhece bem, mas que, até agora, ninguém ousou ligar no mesmo tabuleiro. Só que antes de chegarmos ao ponto, precisamos passar pelo que desencadeou tudo: Kaique Bruno, o lateral esquerdo formado na Toca da Raposa que, jogo após jogo, vem se consolidando como uma das peças mais determinantes do futebol brasileiro. É quase impossível assistir a uma partida da Raposa sem notar a presença dominante do jovem de 22 anos que, com seu físico vigoroso, sua leitura impecável e uma frieza impressionante, tomou para si a titularidade e transformou a posição em território próprio. Mas o que se vê hoje não é fruto do acaso. É o resultado de uma evolução construída com suor, disciplina e, principalmente, confiança. Desde a chegada de Leonardo Jardim ao comando técnico, Kaique ganhou não apenas espaço, mas protagonismo. O treinador, acostumado a lapidar talentos e extrair o máximo de jovens promissores, enxergou no lateral um potencial que ainda estava em maturação, mas que poderia explodir a qualquer momento. E explodiu. Basta observar a última partida contra o Corinthians, onde Kaique não só brilhou, mas monopolizou todas as ações defensivas mais importantes da equipe. Foram 13 interceptações, 4 desarmes e 5 duelos ganhos de um total de 10 disputados. E isso sem perder a compostura, sem exageros, sem precipitações. Apenas execução pura. Mas a força de Kaique vai além da defesa. A fase atual mostra um lateral que pensa o jogo de forma vertical, que sabe quando acelerar e quando pausar. No duelo contra o Timão, acertou 27 passes de 31 tentados, e não foram apenas passes burocráticos. Entre eles, um passe decisivo que quebrou a primeira linha de marcação e abriu caminho para uma jogada promissora de ataque. A evolução técnica, tática e psicológica do jogador é visível a olho nu. E o mais impressionante, ele está apenas começando. Os números do Campeonato Brasileiro reforçam o que se vê no campo. Uma interceptação por jogo. 4 bolas recuperadas por partida. 3 cortes limpos por rodada. 0 pênaltis cometidos. 0 erros que resultaram em oportunidades claras para o adversário. Uma solidez estatística que, combinada à intensidade com que joga, o transforma num marcador quase impossível de superar no mano a mano. É como se Kaique tivesse desenvolvido uma habilidade natural de antecipar cada movimento do oponente, como se estivesse meio segundo à frente da jogada. Jogadores assim não aparecem todos os dias. E quando surgem, rapidamente se tornam referência. E não demorou até que essa referência extrapolasse o território brasileiro. A Europa, sempre faminta por laterais jovens, resistentes fisicamente e taticamente disciplinados, voltou os olhos diretamente para Kaique. Scouts passaram a acompanhar discretamente seus jogos. Plataformas de estatísticas começaram a destacá-lo entre os melhores da posição. E um clube em especial decidiu ir além: o Benfica. Em setembro, o time português, que já demonstrara interesse no primeiro semestre, formalizou uma proposta para levá-lo. Entretanto, a resposta do Cruzeiro foi firme, quase simbólica: não está à venda. Não agora. Não no meio de uma reconstrução tão profunda. Não quando o clube precisa, pela primeira vez em muitos anos, reafirmar seu poder de decisão no mercado. Essa negativa marcou profundamente a percepção da torcida. Foi o momento em que muitos cruzeirenses perceberam que o projeto da SAF realmente mudou o eixo do clube. O Cruzeiro não precisa mais vender suas joias por necessidade. O Cruzeiro escolhe o momento de negociar. E esse momento, definitivamente, não é agora. A permanência de Kaique se tornou um símbolo de força institucional, e não apenas uma decisão esportiva. A mensagem estava clara: o clube quer competir em cima, quer disputar títulos, quer se afirmar como protagonista. E essa ambição encontra reflexo direto no desempenho da equipe. O Cruzeiro disputa as primeiras posições no Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, um feito que reacende o orgulho da torcida e coloca novamente a Raposa em evidência nacional.
O futebol apresentado pela equipe tem sido elogiado por figuras importantes do esporte, inclusive por quem conhece profundamente o ambiente do Corinthians. Danilo, ídolo alvinegro e multicampeão, afirmou com todas as letras que o Cruzeiro é tecnicamente superior ao Timão no duelo da semifinal. Disse que a fase celeste é excelente, que o time está entrosado, que joga com intensidade e que merece ser visto como favorito pela bola que apresenta. Palavras fortes vindas de quem, durante anos, decidiu jogos grandes com a camisa corintiana. É claro que Danilo ponderou o peso da fiel torcida, a tradição em mata-mata e a força emocional do Corinthians. Mas, ainda assim, não fugiu da realidade. Hoje, o Cruzeiro joga melhor. E isso se deve, em grande parte, a jogadores como Kaique, que elevaram seu nível ao patamar de excelência e transformaram o lado esquerdo da defesa em uma blindagem quase impenetrável. O momento é tão especial que até Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, incluiu o nome de Kaique na pré-lista das eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo sem ser convocado na lista final, o simples fato de ter sido observado e analisado pelo treinador que carrega múltiplos títulos da Liga dos Campeões mostra o tamanho da projeção que o jovem alcançou. E mais do que isso, mostra que, se continuar nesta trajetória, é apenas questão de tempo até vestir a camisa amarelinha oficialmente. Enquanto isso, na Toca da Raposa, o ambiente é de confiança. Leonardo Jardim valoriza o potencial do atleta, Cauã Prati surge como reserva promissor de apenas 17 anos, e Kaique, seguro e maduro, segue acumulando atuações que fortalecem sua imagem como um dos jogadores mais valiosos do elenco. E assim, entre números impressionantes, atuações decisivas e uma maturidade acima da média, Kaique se torna protagonista de uma temporada que pode marcar uma virada histórica no Cruzeiro. Ele é o símbolo da reconstrução, da resistência do clube ao assédio europeu, da solidez defensiva e, principalmente, do renascimento de um gigante que deseja novamente ser temido. Enquanto Kaique se firmava como um símbolo do novo Cruzeiro, outro nome começou a surgir nos bastidores e rapidamente se transformou no assunto mais quente da Toca da Raposa. Fabinho, o volante de 32 anos que atualmente defende o Al Ittihad, na Arábia Saudita, entrou oficialmente na mira da Raposa para a temporada de 2026. Não se trata de uma simples sondagem, trata-se de uma movimentação que, se concretizada, tem potencial de mudar completamente o patamar do clube. A notícia, claro, deixou os torcedores em êxtase, mas também gerou uma série de questionamentos e desafios que tornam essa negociação quase lendária antes mesmo de começar. O interesse do Cruzeiro se apoia na reta final do contrato de Fabinho, que termina em junho. Isso significa que, a partir de janeiro, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custo de transferência. Para qualquer dirigente do futebol, essa é a oportunidade perfeita. Um jogador de altíssimo nível técnico, com experiência internacional, disponível praticamente de graça. No entanto, o que parecia simples se transforma rapidamente em uma verdadeira novela quando entram na equação os números astronômicos envolvidos. O salário de Fabinho no Al Ittihad chega a aproximadamente 75 a 80 milhões de reais por ano, algo em torno de 6 milhões por mês. Para o Cruzeiro, mesmo contando com a força da SAF de Pedrinho BH, aproximar-se desse valor é praticamente inviável. O clube precisaria não apenas convencer o jogador a reduzir drasticamente seus vencimentos, mas também apresentar um projeto esportivo que seja absolutamente irrecusável. E é exatamente aí que a história ganha contornos dramáticos. Fabinho não busca apenas o dinheiro, ele ainda se vê em alto nível competitivo e, segundo fontes da RTI Sport, a prioridade inicial do volante é um retorno à Europa, onde pode manter a visibilidade internacional e estar na vitrine da Copa do Mundo de 2026. Isso significa que o Cruzeiro não está sozinho na disputa. Clubes europeus de médio e alto porte observam atentamente a situação e podem apresentar propostas atraentes. Ainda assim, a Raposa entra nessa briga como uma opção especial, capaz de oferecer ao jogador protagonismo absoluto. Sob o comando de Leonardo Jardim, técnico com quem Fabinho já trabalhou no Mônaco, o volante teria liberdade para assumir um papel central em um projeto ambicioso, liderando um elenco jovem, talentoso e cada vez mais competitivo. A dimensão do negócio é quase cinematográfica. De um lado, o risco, o salário colossal que tornaria a contratação inviável caso não haja concessões financeiras. Do outro, a oportunidade. Fabinho poderia chegar a custo zero, reforçando o meio-campo de um Cruzeiro que já se consolida nas primeiras posições do Brasileirão e se prepara para decisões importantes na Copa do Brasil. É um jogo de paciência, estratégia e persuasão, porque a negociação só se concretizará se todas as partes estiverem dispostas a ceder. Fabinho precisará abrir mão de dezenas de milhões de reais, convencer o Al Ittihad a facilitar a saída e acreditar no projeto esportivo do clube mineiro. Além disso, a chegada de Fabinho não seria apenas uma contratação pontual.
Ela representaria um marco histórico para o Cruzeiro e para a SAF. Seria o sinal de que o clube pode disputar nomes de peso internacional, criar um elenco competitivo, manter suas joias como Kaique e ainda sonhar em se firmar novamente no cenário global. A possibilidade de ter um jogador da estatura de Fabinho não apenas fortalece a equipe tecnicamente, mas também aumenta o prestígio do clube, atrai mídia, novos patrocinadores e, principalmente, enche de esperança a torcida que há anos ansiava por um nome de impacto mundial vestindo azul. As conversas, embora discretas, já estão acontecendo nos bastidores. Executivos da SAF avaliam todas as alternativas possíveis: contratos com bônus estratégicos, divisão de direitos de imagem, metas de desempenho que tornariam a proposta viável tanto para o jogador quanto para o clube. O objetivo é tornar a oferta irrecusável, algo que vá além do salário, um projeto de liderança e protagonismo dentro de um time que cresce e que pretende dominar o futebol brasileiro nos próximos anos. Fabinho, ao que tudo indica, não será apenas mais um reforço, ele pode ser o catalisador de uma nova era celeste. No entanto, a narrativa ainda não terminou. A decisão final depende de múltiplos fatores: a disposição do jogador em aceitar a redução salarial, a capacidade do Cruzeiro de estruturar o contrato de forma atraente e o comportamento do Al Ittihad nos próximos meses. Por enquanto, tudo é mistério, expectativa e uma tensão deliciosa que só aumenta a ansiedade dos torcedores. Cada dia que passa, cada notícia sobre Fabinho gera repercussão, palpitação e debate nas redes sociais. É uma novela que promete capítulos quentes, e o desfecho pode mudar para sempre a percepção sobre o Cruzeiro no mercado e no futebol brasileiro. O fato é que o clube entrou de cabeça nessa negociação, e a torcida sabe, a chance de ter Fabinho no Mineirão é real, mas exige paciência e estratégia. Este é o tipo de notícia que não apenas entretém, mas também acende a imaginação. Como seria ver um dos volantes mais consagrados da sua geração vestindo azul? Como seria ver o Cruzeiro disputando títulos com a força e a experiência de Fabinho somadas à juventude de Kaique e ao planejamento de Leonardo Jardim? A perspectiva é avassaladora. E assim, enquanto Kaique consolida sua carreira dentro de campo, Fabinho surge como a promessa de um salto quântico para o Cruzeiro. Uma negociação de impacto global, um desafio monumental e, ao mesmo tempo, uma oportunidade única de transformar tudo. O clube sabe disso, os dirigentes sabem disso, e agora a torcida está sedenta por respostas. A pergunta que todos fazem é clara: será que Fabinho vem mesmo? Será que o Cruzeiro consegue essa façanha? Se você quer acompanhar cada capítulo desta história, ficar por dentro de todos os detalhes da negociação e descobrir antes de todo mundo se Fabinho realmente vai vestir azul em 2026, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião sobre essa possível contratação histórica do Cruzeiro. Este é o momento de estar por dentro de cada movimento e de participar dessa trama que pode marcar a história do clube para sempre.